Olá, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, onde hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Esse caso que eu vou contar para vocês, apesar dele ser bem antigo, ele me fez refletir sobre um problema que nós ainda temos atualmente na sociedade, né? Mesmo nós estando na era da informação, né? Na era do conhecimento, onde nós temos tudo acessível, né, a um clique de distância, esse problema ainda acontece, que é o quê? A verdade é que o nosso mundo sempre teve e sempre terá lugar para charlatões, né? Pessoas que prometem coisas incríveis e não entregam nada, ou entregam grandes desgraças. A autonomeada doutora Linda Hazzard era especialista no que se tratava tudo relacionado ao processo de emagrecimento, desinflamação e desintoxicação. Pelo menos era isso que ela dizia para as pessoas. E era dessa forma que as pessoas viam ela. Esse discurso, né, de vender coisas milagrosas, atemporal, isso sempre existiu, sempre vai existir. Eu tenho certeza que você já se deparou com algo assim no Instagram, em outras redes sociais. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Só que no caso da doutora Linda Hazzard, muitas pessoas descobriram da pior forma que para alguns caminhos não existem atalhos. A doutora Linda Hazzard nasceu no ano de 1867 no condado de Carver, em Minnesota. E claro que ela não teve uma infância feliz, como boa parte da população mundial nessa época não teve, ainda mais vindo de uma família pobre, onde ela era uma de 8 irmãos. Então ela cresceu e decidiu que ela queria sim estar na área da saúde, né? Na área da medicina. Ela era adepta da medicina alternativa, seguia métodos e ideias pouco convencionais, mesmo para aquela época. E vocês sabem como era a medicina naquela época, né? 1800 alguma coisa. Eram verdadeiros absurdos. E ela ainda ia para outro caminho, além desses absurdos que já existiam na época. E mesmo sem ser médica, ela conseguiu um tipo de licença que permitia que ela atuasse na área da saúde ali no estado de Washington. Ela e várias outras pessoas que eram adeptas dessa medicina alternativa conseguiram uma brecha e adquiriram esse tipo de licença. E era com essa licença que ela fez todo o estrago que eu vou contar aqui para vocês. O lance da doutora Linda Hazzard era com nutrição. Ela tinha umas ideias bem perigosas e bem extremas sobre o assunto. E ela apostou tudo no que ela acreditava em relação ao emagrecimento. Ela apostou tudo mesmo. Então ela abriu em Olalla, no estado de Washington, um sanatório, ou como nós chamaríamos hoje em dia, um spa, para fins de emagrecimento, rejuvenescimento, vários tratamentos de saúde, eliminação de toxinas, esse tipo de coisa. Ela prometia emagrecimento rápido, um rejuvenescimento assim forte, uma saúde de ferro, e prometia que depois que você eliminasse as toxinas do seu corpo através do método dela, você voltaria a ter a saúde de um adolescente. E ela ainda prometia que você se curaria de doenças, até mesmo doenças graves, como o câncer, né? Claro que curar o câncer sempre foi um dos maiores desejos do coração da humanidade. Então ela prometia esse tipo de coisa. Ela chegou a publicar livros sobre esses métodos alternativos, né, do jejum controlado, que depois eu vou explicar para vocês como que funcionava. E ela tinha uma espécie de guru também que ela seguia, que ele era adepto das mesmas ideias dela. Esse homem também tinha livros publicados e tal. O sanatório da doutora Linda era chamado Wilderness Heights, que tinha, apesar de tudo, tinha uma fama boa de ser eficaz, e ele também não era barato, então não era qualquer pessoa que ia fazer os tratamentos lá, né? Eles tinham os pacotes para ficar um determinado tempo e para conquistar determinados benefícios. Que a gente possa entender como que as coisas funcionavam dentro do Wilderness Heights, a gente precisa ter uma perspectiva de quem ficou lá dentro. Por isso que nesse ponto eu vou contar para vocês a história de algumas das pessoas que se hospedaram, que ficaram no Wilderness Heights e quais foram as consequências que eles enfrentaram por isso, tá? Então eles apresentam as irmãs Williamsons. Doroteia e Claire Williamsons eram duas irmãs de famílias consideradas abastadas, né? Elas eram britânicas e elas queriam muito emagrecer,
perder uns quilinhos e ficarem mais saudáveis, mais jovens. Por esse motivo, elas procuraram a doutora Linda Hazzard para ficar no Wilderness Heights. Por causa da ótima reputação, elas de cara já fecharam um pacote de 3 meses de estadia lá. Assim que chegaram no local, elas interagiram com outros pacientes que tinha lá e conheceram alguns. Entre esses que elas conheceram estava um homem chamado Lewis, que já estava no spa 2 semanas antes delas. E elas perceberam que ele realmente estava muito magro. Ele tinha uma aparência um tanto quanto abatida, porque quando a gente emagrece muito rápido, a gente fica, né, com a aparência meio abatida. Só que o Lewis falou para elas que era muito bom, que ele estava se sentindo muito saudável, que ele estava se sentindo realmente forte como um adolescente e que elas iam gostar muito de ficar ali. Então isso tranquilizou elas um pouco. Assim que chegaram, elas já pegaram medidas e fizeram a primeira pesagem. Tanto a Doroteia quanto a Claire estavam pesando 72 quilos. Lá no spa tinha uma enfermeira bem casca grossa que ficava de olho em todos os pacientes, no que eles comiam, nos exercícios que eles faziam, em todos os métodos que seriam aplicados. E já no dia seguinte elas começaram a aplicação do método. E eu tenho que falar para vocês que essa parte me surpreendeu bastante negativamente. Assim, eu fiquei chocada. Os pacientes costumavam acordar bem cedo, faziam uma pesagem em jejum, né, sem roupa, para saber qual era o peso real dos seus corpos. Em seguida, eles faziam uma terapia que, na verdade, era uma espécie de bullying com agressão física, que a doutora Linda Hazzard chamava de massagem de espancamento. O que era essa massagem de espancamento? Era um espancamento. O paciente ficava deitado. A enfermeira lhe aplicava vários golpes, principalmente na região do abdômen. E aquilo, não preciso nem dizer para vocês que era péssimo, que era doloroso, causava hematomas. Eu não sei qual era o argumento que a doutora Linda Hazzard usava para convencer os pacientes de que a massagem de espancamento era necessária e útil no processo de emagrecimento. Mas ela convencia e todos eles passavam por aquilo, apesar do incômodo, apesar da dor e da humilhação. Isso era feito todos os dias. Outro tratamento que eles faziam que eu achei assim pavoroso era o enema, que é uma lavagem intestinal feita com água quente. Então eles deitavam de bruços, era colocado água quente lá no ânus e eles só saíam daquele lugar depois que evacuassem tudo que tivesse no seu interior. O que eu imagino que deva ser uma coisa terrível, muito desagradável mesmo, assim, praticamente uma tortura, né? E para fechar com chave esse tratamento da morte aí, eles faziam uma dieta de 600 calorias por dia, que é muito pouco. Eu não sei se vocês já fizeram dieta, eu faço muito dieta, eu vivo, eu estudo muito sobre isso e assim, gente, 600 calorias não é nada, tá? É realmente só o suficiente para você não morrer de fome. E essas calorias, essas pouquíssimas, né, 600 calorias diárias, vinham de formas diferentes também, nada eficazes. Às vezes vinham 3 porções de líquidos, onde era um pouco de caldo de aspargo, um pouco de caldo de tomate e um pouco de suco de laranja. Ou tinha dias em que a única refeição que eles tinham era um único prato de sopa com um pouco de suco de laranja. Então, desse jeito, né, a gente não tem como a pessoa não emagrecer. Só que qual é o custo para emagrecer? Como é que fica a saúde? Como é que fica o corpo, o organismo dessa pessoa? Passadas 2 semanas, tanto a Doroteia quanto a Claire tinham perdido 7 quilos cada uma. Só que elas estavam se sentindo muito mal, muito fracas. Elas estavam com hematomas, machucadas, assustadas. Elas também percebiam que o colega delas, Lewis, estava cada vez mais magro, com a aparência cada vez pior, assim como se ele estivesse de fato morrendo. E elas questionavam a doutora Linda Hazzard. E a doutora Linda Hazzard sempre dizia para elas, era para elas esperar um pouquinho, que aquele sofrimento era só ali no início, que depois aquilo ia passar, que elas estavam tendo fraqueza e mal-estar por conta das toxinas que ainda estavam saindo do corpo delas, que aquilo tudo fazia parte do processo, mas elas tinham que esperar só mais alguns dias, que depois que as toxinas saíssem completamente, elas voltariam a se sentir bem, novinhas em folha, magérrimas e com a vitalidade de adolescentes. Apesar dos hematomas, a Doroteia ainda tinha um pouco de crença, né? Um pouco de fé nas coisas que a Linda falava. Só que ela percebeu que a Claire estava bem mais fraca do que ela. A Claire mal conseguia parar em pé e não conseguia mais nem engolir, nem mesmo aquele único prato de sopa que era a única refeição que elas ganhavam em alguns dias. Então a Doroteia começou a ficar bem preocupada com a sua irmã Claire. Assim, gente, acreditem se quiser, 2 meses depois de dar entrada no spa, cada uma das irmãs,
cada uma delas tinha perdido 27 quilos. 27 quilos em 2 meses é muita coisa mesmo. Algumas vezes elas até tentaram ali fazer uma fuga, só que naquele tempo não tinha muita comunicação, transporte não era fácil e elas sequer tinham forças físicas, né, para sair correndo daquele lugar. Os dias foram passando e então uma tragédia aconteceu. O colega delas de spa, o Lewis, faleceu. E isso aí deixou as irmãs mais preocupadas ainda. Elas ficaram apavoradas com a morte do colega e novamente foram questionar a doutora Linda Hazzard. E a doutora Linda Hazzard disse que a culpa da morte do Lewis é porque ele tinha câncer, que a doença estava muito forte e que nem mesmo os tratamentos dela tinham conseguido ajudar ele, né? Então, ela disse que a morte dele não tinha nada a ver com aquele tratamento que ela fazia, nem com o jejum controlado, mas sim por causa do câncer. A Doroteia não acreditou nem um pouco. Ela viu que a irmã dela, Claire, logo acabaria morta, assim como o Lewis, e ela esquematizou ali uma maneira delas fugirem dali. Ela pagou algum funcionário, para passar um telegrama escondido para um amigo da família delas. E assim ela conseguiu ajuda para sair daquele lugar. Ela conseguiu com que alguém fosse resgatá-las de lá. E assim as irmãs conseguiram ajuda. Até no momento da fuga, uma das enfermeiras auxiliou elas a sair dali. Só que, infelizmente, já era tarde demais para Claire. A fuga das irmãs, as autoridades receberam diversas denúncias sobre o Wilderness Heights, inclusive de gente que trabalhava lá, e o local foi fechado. Mais um detalhe, todos os documentos que eram assinados pelos pacientes de Wilderness Heights, no momento que eles chegavam no spa, aqueles papéis na verdade não tinham nada a ver com a internação deles, e sim tornavam a doutora Linda Hazzard procuradora e dona das propriedades deles depois que eles falecessem, o que não era difícil de acontecer com aquela dieta assassina que ela passava para eles. Então, sim, aquilo estava sendo um negócio lucrativo para ela. Como dito para vocês, a Claire faleceu pesando inacreditáveis 22,8 quilos. E a Doroteia quase perdeu a vida também, mas ela conseguiu sobreviver, sendo que no momento em que ela saiu de Wilderness Heights, ela estava pesando também inacreditáveis 35 quilos. Lembrando que elas chegaram lá com 72 quilos cada uma, né? Bonitas, fortes, saudáveis. E saíram de lá, uma sem a vida e a outra quase sem vida também. Doroteia conseguiu se recuperar devagarzinho e ela conseguiu até testemunhar contra a doutora Linda Hazzard no seu julgamento. No total, 15 pessoas perderam a vida em Wilderness Heights e a doutora Linda foi considerada culpada de homicídio culposo. Sendo assim, ela pegou de 2 a 20 anos de prisão. Final feliz? Acho que não, né? Depois de cumprir 2 anos de prisão, ela foi solta e ainda recebeu o perdão oficial do governador. Saindo da prisão, ela foi com seu marido, então, morar na Nova Zelândia, onde ficou até o ano de 1920. Acreditem se quiser, depois de 1920, ela e seu esposo voltou para Olalla, Washington, o mesmo lugar de antes, e ali novamente ela abriu um sanatório onde ela trabalhou aplicando as mesmíssimas técnicas e as mesmíssimas práticas de jejum controlado e funcionou até o ano de 1935 da mesma forma. A parte mais irônica da vida de Linda Hazzard é que, mesmo com todas as mortes e com tudo que aconteceu, ela acreditava tanto em si mesma, ela em nenhum momento duvidou da sua técnica de jejum controlado. E quando foi no ano de 1938, que ela já estava bem mais velha, né, ela decidiu aplicar esse método nela mesma para ajudar a se curar de algumas doenças. E vocês imaginem o que aconteceu. 40 dias depois de começar os seus métodos de jejum controlado, a doutora Linda Hazzard faleceu. Eu achei justíssimo. Na verdade, eu acho que poucos casos que a gente conhece vão ter um final tão justo quanto esse. Uma das vítimas, que era Earl Edward Erdman, ele era um engenheiro de Seattle e ele foi uma das pessoas que faleceu lá no Wilderness Heights. E ele deixou um diário que contava em detalhes como eram os tratamentos lá e tudo o que acontecia lá. Isso foi muito importante para que essa história fosse divulgada. Eu falei que foram 15 vítimas no total, mas eu acho que só falar isso não é o bastante. Todos eles eram pessoas, seres humanos, vidas preciosas que foram perdidas e
não acho justo que fiquem só conhecidos assim, 15 pessoas que perderam a vida em Wilderness Heights. Então eu vou ler aqui para vocês os nomes das vítimas e a data que eles perderam as suas vidas, tá? No ano de 1908, Elgin Cox, Daisy Maud Haglert, que tinha câncer de estômago, e Ida Wilcox. No ano de 1909, Blanche B. Tidal, Viola Hitton, Eugene Stanley Wakeling. Esse Eugene, a morte dele é um outro mistério, porque ele foi encontrado baleado lá na propriedade de Wilderness Heights. Ele não morreu de fome ou de problemas de saúde como os demais, mas ele foi baleado lá. Então acredito que ele tentou agir de alguma forma contra a doutora Linda e alguém lá o executou dessa forma, mas não tem nenhuma versão oficial de como ele morreu, de como foram as circunstâncias. Apenas se sabe que ele foi baleado na propriedade dela. De 1910, Ellie Rader, o conde Earl Edward Erdman, que é esse engenheiro que deixou o diário detalhado, Ivan Flux, Lewis Ellsworth, que é o que eu contei para vocês na história, e a Claire Williamson. No ano de 1912 tiveram outras vítimas, que foi Mary Bailey, Ida Anderson, Robert Graham e Fred Epson. E no ano de 1938, a própria doutora Linda Hazzard perdeu sua vida usando o jejum controlado. A doutora Linda Hazzard até que teve um final considerado justo, né? Já que ela morreu com os próprios métodos dela. Mas o triste dessa história é que existem ainda dezenas, centenas de doutoras Linda Hazzard por aí, sendo aclamadas, ganhando crédito, ganhando mérito, vendendo seus cursos, seus e-books, seus conteúdos, sendo muito bem pagas, ganhando muito dinheiro com a desgraça dos outros. E a gente sabe que graças ao dinheiro e poder, elas são imparáveis. Muito cuidado, gente, com quem vocês seguem, com quem vocês acreditam, com o que vocês acreditam. Cuidem-se sempre. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.